Bom, eu sou o Luiz Afonso, estou na co-direção artística do festival, também no time de editoração, junto com o André, então a gente também estava olhando lá os materiais que você mandou, a entrevista, entre aspas, o vídeo, etc. E, e acho que bom, basicamente a minha apresentação acho que é isso, passar a palavra para a Giovana. Eu sou Giovana, eu sou jornalista, estou nos Estranhos Encontros há pouco tempo, mas estou na área da comunicação ali ajudando nessa frente. Acho que é isso também. Bom, meu nome é Carmen, eu estou aqui como convidada do Estranhos Encontros, eu sou a diretora do filme que está disponível na plataforma esse mês, diretora e roteirista, né, produtora também, enfim. Fiz várias coisas, porque a equipe são só 3 pessoas. E de resto, eu sou arte educadora, pesquisadora em Brasília, né? Estou fazendo mestrado pela UNB na linha de imagem, estética e cultura contemporânea. Então, minha pesquisa, ela gira mais em torno do cinema experimental, da videoarte, né? Dessas linguagens híbridas, que estão meio no cinema, meio nas artes visuais, enfim. E é isso. Indo com uma pergunta, e aí a ideia é que a gente vá trazendo as perguntas e podendo conversar meio livremente sobre elas, e aí, se for o caso, trazendo mais perguntas e se complementando, e por aí vai. Então, a gente queria abrir com essa pergunta de como foi esse processo do vestido branco, no sentido de o que é que veio antes, né? A ideia desse texto, que é o texto que a gente escuta, ou primeiro o descobrimento desse material de arquivo e depois o texto veio, assim, como é que foi, como é que surgiu para você? O texto ele veio primeiro, né? Na verdade, o texto eu escrevi depois daquele encontro com a minha avó, que eu inclusive coloquei lá como material disponível. E depois disso é que, na verdade, eu fui procurar imagens de arquivos de diversas famílias. A ideia era que eu realmente buscasse nessas imagens de arquivo algo que reverberasse, né, do que eu tinha escutado da minha avó. Então, um pouco essa tentativa de buscar naquelas mulheres que eu vejo naqueles vídeos que eu também não sei quem são, né, afinal de contas, eu não tenho contato nenhum com as pessoas que aparecem no filme, um pouco coletiva, né, das mulheres dessa geração. Então, na verdade, as imagens, elas vieram depois mesmo, né. Inclusive, existe uma diferença também um pouco de questão de classe mesmo, né? Porque naquela época quem tinha Super 8, né, para fazer esse tipo de filmagem eram famílias com muito poder aquisitivo, que não era o caso da minha família, né, da minha avó, que inspira o filme. Então, na verdade, eu estou buscando a partir de uma outra experiência, até uma outra experiência mesmo de classe, algo do gênero que atravessava a experiência dessas diversas mulheres, né, incluindo a minha avó. Então, o processo foi primeiro, na verdade, o primeiro momento foi de fato uma conversa com a minha avó, né, que eu não pretendia fazer nada a partir daquilo, mas a conversa, ela me gerou um pouco esse incômodo, né? Assim, eu acho que eu fiquei muito surpresa mesmo, assim, em descobrir todo um panorama da experiência da minha avó e das mulheres daquele período que eu honestamente nunca tinha pensado muito sobre. E aí daí surge a ideia de escrever um texto sobre, então primeiro veio o texto e aí depois disso é que de fato veio a ideia de fazer um filme e de experimentar esse lugar da imagem de arquivo como algo que poderia também dizer algo sobre essas mulheres, né? E esse arquivo, como você encontrou ele? Ele é um arquivo de algum acervo? Eu tinha a impressão que era um arquivo pessoal, na verdade. Então, na verdade, são muitas imagens, né? Eu acho que o interessante também, assim, uma das coisas que eu gosto sobre o filme é que eu, na verdade, estou usando imagens de muitas famílias, né? Justamente porque a ideia era essa, assim, era não focar em uma mulher específica, mas buscar, né, essas imagens de diversas mulheres, inclusive de diferentes momentos, né, porque a primeira metade do filme se passa em uma década, a segunda metade em outra. Então, na verdade, ele tem várias famílias. E aí tem imagens de famílias de colegas minhas que eu sabia que tinham um acervo de imagens e que me emprestaram essas imagens. Tem imagem também que é de acervo, tem imagem que é do acervo da Lupa,
que é um laboratório lá da UF, né, Rio de Janeiro, Niterói mais especificamente. Então, na verdade, eu estou me apropriando de imagens de diversas fontes, né? Então, tem acervo pessoal, tem acervo público, etc. E pegando esse gancho, como é que foi para você essa espécie de tensão, assim, de estar utilizando essas imagens de tantas outras pessoas para, na verdade, contar uma história que em algum lugar também é muito pessoal, né? É isso, assim. Mas eu acho que era justamente isso que me interessava, né? Porque como eu estava interessada nessa, digamos, experiência comum às mulheres desse período, me interessava justamente buscar um pouco da minha avó, né, nessas mulheres. Eu acho que com relação a uma tensão, eu acho que tem essa tensão mesmo de você lidar com o material de arquivo, né? Até de você pensar, por exemplo, essas diferenças mesmo, como eu mencionei, né? Que a experiência dessas famílias era uma experiência de mais poder aquisitivo que a família da minha. Então, às vezes, por exemplo, tinham coisas que eu relatava, né, ali no texto do filme, tem momentos que eu relato, inclusive, dificuldades financeiras, né? Que, de fato, minha avó chegou a vivenciar. O que não condiz muito com as mulheres do filme, assim. Então tem um pouco dessa tensão de você estar se apropriando de imagens que não ilustram exatamente o que você está colocando ali, né? Então eu acho que essa é um pouco uma dificuldade, mas é também a parte interessante da coisa, né? Porque é você encontrar, apesar das diferenças, um elo, né, entre essas experiências, assim. Maravilha. E o filme, ele mistura muito poesia, documental, você mesmo chama, né, de docuficção experimental. Eu vejo que tem uma liberdade muito grande, assim, na montagem, que, ao meu ver, também dialoga muito com a liberdade da própria Nívia, né, da personagem no desfecho da história. Esse paralelo dessas liberdades, assim, tanto na montagem como na narrativa, foi algo proposital? Foi algo que você pensou? O que eu acho que é importante também é que, assim, em alguns momentos, eu acho que principalmente se você só assiste o filme uma vez, você não consegue aprender tudo que está sendo falado, né, narrativamente. Então, em alguns momentos você prende mais a imagem, em outros você se prende mais ao que está sendo falado. Eu acho que isso faz parte mesmo, é um pouco do que te chama a atenção ali naquele momento do filme, né? Com relação à montagem, ela foi bastante livre, até porque a montagem ela foi coletiva, né? O Benjamin, ele assina a montagem, ele era, digamos, o montador principal, mas tudo que ele fez comigo e com o Vitor, né, que era responsável pela trilha sonora, até porque a trilha sonora, isso é uma outra coisa diferente, né, do filme. A trilha sonora, ela veio antes, né, da montagem. Então, na verdade, a montagem do filme ela foi feita já tendo a trilha sonora. Tá dando para escutar, gente? Que eu tô num café, tá um pouquinho... Tá, sim. Então, a montagem ela foi feita já tendo a trilha sonora, já tendo o texto, e nós três estávamos ali com aquele acervo muito grande de imagens, e a partir disso montando ali um pouco livremente, um pouco por livre associação, de qual imagem nós gostávamos e fazia sentido, não no sentido ilustrativo, né, não no sentido de uma coisa representar a outra, mas o que para a gente, de alguma forma, evocava aquela imagem que estava sendo colocada ali no texto, etc. Então, ela foi bastante livre, assim, eu não tinha nada pré-determinado no momento em que eu vi as montagens, no sentido do que tal coisa viria, né, onde iria tal imagem, assim. Então, na verdade, foi um processo que foi sendo feito coletivamente ao longo desses encontros entre eu e os meninos da equipe. E você falou ali da trilha sonora também. A trilha sonora, junto com a narração, é um destaque muito grande do filme, eu acho, né? Chama muita atenção essa narração mais misteriosa, assim. E olhando agora, considerando as respostas que você deu também na entrevista escrita, de quem você acha que é essa fala? De onde que vem essa narração? Ela vem de uma personagem? Vem de você como diretora? Ou de você como neta? Ou tudo isso junto? Eu acho que ela vem de tudo isso junto, né? Assim, eu acho que é um pouco um ponto de vista da neta, né? Mas é um pouco um narrador também onisciente, né? Então, assim, eu tô, obviamente, colocando percepções da Nívia, né? Então, não deixa de ser a Nívia, não deixa de ser uma neta que olha para essa Nívia, né? E,
claro, sou eu, porque afinal de contas eu também sou essa neta, né? Então é um pouco tudo mesmo, assim. Falando um pouco sobre a Nívia, você pode falar, sei que é uma pergunta delicada, mas como que surge para você essa pessoa? Primeiro como como uma personagem, ou como uma memória, ou como um laço afetivo? Como que foi para você lidar com essa presença, né, com essa figura? Então, é muito curiosa essa pergunta, porque eu acho que a ideia do filme ela surge justamente de eu descobrir essa personagem, né? Porque, na verdade, eu sempre fui próxima da minha avó, mas ela nunca, como eu posso dizer, para mim ela era só a minha avó, né? Até esse momento. Então, quando eu tive a conversa com ela depois que o meu avô faleceu, é como se essa porta só se abrisse para mim no momento em que essa figura masculina sai de cena, né? E aí eu encontro todo um outro lado da minha avó que nunca tinha sido revelado para mim, provavelmente para ninguém. E aí eu acho que surge um pouco desse baque mesmo, né? De perceber que existe muita coisa ali dentro daquela mulher que eu nunca havia acessado. E não só dentro dela, né? Porque, na verdade, o filme é sobre a Nívia, mas ele é mais do que isso sobre, enfim, nossas avós, nossas bisavós, de forma geral, né? Então, eu acho que é o momento que eu descubro essa outra mulher dentro dela, e é isso que me inspira a escrever essa personagem. Então, quando eu falo da Nívia, eu não estou falando tanto, né, da minha avó, mas dessa mulher que eu só pude conhecer muito depois, assim. Então, surge desse lugar, né? Então, não é tanto uma memória minha, porque, afinal de contas, eu nem sequer conhecia essa mulher mesmo, né? Então, é um pouco uma descoberta mesmo que acaba me levando para esse interesse em produzir esse filme. Interessante essa questão da descoberta. Eu queria também fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Você acha que você descobriu alguma coisa em você também, com essa relação com a sua avó e vendo essa relação que se repete em outras mulheres? Não, com certeza. Eu acho que é inevitável, né? Eu estava até lendo o texto da Ana Paula lá sobre o filme, né? Que vocês publicaram no Estranhos Encontros, e ela própria fala, né, no final, que dessa comparação com que nós mulheres, né, de uma geração muito mais atual, vivemos. Eu acho que essa comparação ela é um pouco inevitável, assim, mas eu acho que ao mesmo tempo existe também um abismo muito grande, né, assim, no que nós vivemos e no que essas mulheres viveram. Acho que, enfim, o século XX foi, né, um momento também de algumas mudanças sociais. Então, uma mulher da primeira metade do século XX, uma mulher da segunda metade do século XX, tinham condições muito diferentes, né? E eu acho que isso é algo que eu nunca tinha... Claro, né, em algum nível nós sabemos disso, mas eu acho que quando você dá um certo rosto, né, a essa história, como eu dei o rosto da minha avó, eu acho que isso tomou uma forma muito diferente, né? Por exemplo, eu sempre soube que o casamento dos meus avós era um casamento muito cheio de turbulências, com muitas violências, né? Não violência física, mas outros tipos de violência. E eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, que o fato de eles nunca terem se divorciado vinha também de uma condição histórica mesmo, né? De que realmente o divórcio não existia durante boa parte do casamento deles. E mesmo quando o divórcio passa a existir, essas mulheres elas ficavam completamente sem apoio, sem dinheiro, sem suporte nenhum. Enfim, eram muitas vezes, inclusive, condenadas por isso, né, socialmente. Então, eu acho que foi um impacto grande em mim, de alguma forma, dar mais forma mesmo a isso que em algum nível nós sabemos, né, que era, sei lá, que era muito difícil ser mulher naquela época, mas que ao mesmo tempo nós não temos essa noção. Eu acho que isso toma uma outra dimensão no momento em que você percebe que essa mulher de outra geração é muitas vezes a sua avó, é a sua bisavó, são mulheres que ainda estão vivas, né?
e que muitas vezes nós não temos muita ideia assim do que foi a experiência delas, mas se você se dispor e se ela, né, se sentir confortável em falar sobre, você acaba descobrindo todo um outro mundo assim que você só imagina, e mesmo assim não da forma com que realmente as coisas aconteciam, né? Que eu percebi que as coisas, na verdade, elas eram muito piores, inclusive sendo bem honesta, assim, tem muita coisa que eu nem coloco, né, no texto do filme, porque são coisas que realmente são traumas muito pesados, assim, sabe? E que eu não poderia falar até por um respeito mesmo à minha avó. Eu acho que essa é uma experiência muito louca, assim, de você descobrir que existiam violências ali da qual você não faz ideia, né? Assim. Sim, com certeza. Eu acho muito importante que você coloque isso em forma de arte e consegue transcrever dessa maneira. Uma coisa que você falou na entrevista escrita, que eu fiquei um pouco curiosa, você fala que hoje o filme Vestido Branco te parece um pouco ingênuo. Eu queria entender o que você aprendeu depois do filme, que talvez te fizesse contar essa história de outra maneira, ou enfim. Então, eu acho que é um pouco disso que eu falei mesmo, sabe? Eu acho que tanto na época quanto depois, eu descobri coisas sobre a minha família mesmo, violências mesmo, assim, que eu não vou entrar muito em detalhes, né? Mas violências mesmo, muito, como eu posso dizer, muito além do que eu, inclusive, coloco no filme. Então, por exemplo, eu sinto que uma amiga minha, ela viu o filme e ela disse que ela sentia que tinha ali algo de terror, né? De pensar a experiência feminina como uma experiência de terror em alguns momentos. E isso para mim se tornou muito mais forte depois de algumas coisas que eu descobri, sabe? Coisas até que nem a minha avó chegou a compartilhar comigo. Então, eu sinto que se hoje eu fizesse um filme e se eu tivesse uma liberdade total de trazer temáticas, inclusive mais pesadas, para o filme, talvez ele fosse mais um filme de terror do que ele é, né? Eu nem acho que ele seja exatamente de terror, mas eu gostei dessa interpretação da minha amiga, né? Eu acho que tem uma aura ali um pouco sombria mesmo, mas eu acho que se eu colocasse outras coisas que eu descobri posteriormente, talvez o filme ele tivesse um teor mais de horror mesmo, de terror. Uhum. E agora, acho que já finalizando, uma última pergunta, eu queria saber se tem alguma pergunta que ainda te habita, o que você espera que continue reverberando, tanto com você quanto com as pessoas que assistem o filme? Bom, eu acho que com relação à temática é um pouco mais simples, né, de responder. Eu acho que o que mais me interessa, assim, que é, digamos, um pouco o que eu pretendia com o filme, é justamente trazer um pouco dessa dimensão mesmo, né, dessas mulheres. Eu acho que uma cineasta, por exemplo, que eu gosto demais é a Chantal Akerman, e ela tem um pouco essa obsessão, né, pela figura materna. E eu tenho um pouco isso, assim, só que eu acho que mais do que a mãe, eu tenho um pouco essa obsessão pela figura das avós, assim. E eu acho que é um pouco uma tentativa de trazer essas mulheres um pouco à tona, sabe? De pensá-las também enquanto sujeitos muito para além de ser sua avó, né? Assim, ela era uma mulher que viveu, inclusive, provavelmente muitas violências, né? Seja minha avó, seja a sua avó, porque essa era uma experiência coletiva, né? Era uma experiência social daquele momento, etc. Então, acho que isso é um pouco do que eu espero, assim, acho que eu convido as pessoas a talvez investigar, né? Um pouco dessas nossas mulheres, as mulheres que nos antecedem, né? E não sei, eu acho que no mais, eu acho que pensando também a questão do arquivo, né? Eu achei interessante que a Ana Paula colocou lá no texto dela que todo filme de arquivo, ele é de uma forma um documentário ficcional, né? Eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que quando você trabalha com arquivo, você está sempre fabulando. Porque é isso, né? Muitas vezes você não tem acesso àquela pessoa, você
não, às vezes nem sabe quem são as pessoas que estão naquelas imagens que você está usando, como é o meu caso. Então é sempre um exercício de imaginação mesmo, né? E eu acho que essa é a grande força do arquivo, assim. Eu acho que pensar um pouco desses fantasmas também, né? Eu acho que tem se falado muito também sobre a fantasmagoria dentro do cinema, desses assombros. E eu acho que o filme ele tem um pouco disso, né? Dessas mulheres de outras gerações que aparecem naquelas imagens de arquivo e que elas nos assombram um pouco. Então, eu acho que me interessa também, e é algo que eu espero um pouco, né, de forma geral, é que as pessoas tenham também um pouco esse olhar diante do arquivo, né? O arquivo não como um documento fechado em si mesmo, mas o arquivo como uma possibilidade de fabular em cima dessas experiências e desses fantasmas. Perfeito. Bom, eu acho que é isso. Queria te agradecer pelo teu tempo, pelas respostas, enfim, por tudo, por estar disposta a conversar com a gente hoje. Vou interromper a gravação aqui, então, e a gente dá como encerrado, agradecer mais uma vez e lembrar a todo mundo que está assistindo que o filme segue em exibição até começo de junho, e é isso.